Olá a todos, estamos no dia 9 de maio, Dia da Europa, e temos um convidado especial para este podcast de Vamos Falar da Europa com o Dr. António Vitorino. O Dr. António Vitorino é subejamente conhecido, é advogado, tem uma longa carreira política, foi deputado à Assembleia da República, foi deputado ao Parlamento Europeu, foi Ministro da Presidência, foi Ministro da Defesa, foi recentemente Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações, onde deixou um trabalho fantástico, mas foi, sobretudo, Comissário Europeu, e é nessa qualidade que o convidamos. Não foi apenas um comissário europeu, foi um comissário europeu que inaugurou funções quando a União Europeia fez uma transição da Europa das mercadorias, dos capitais e dos serviços para a Europa das pessoas, a Europa dos cidadãos. No centro temos o espaço de liberdade, segurança e justiça, e quem construiu essa competência na Comissão Europeia foi António Vitorino. Meu caro António, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco, num dia que é especial para nós, o Dia da Europa, e um dia que marca os últimos 30 dias antes das eleições europeias de 9 de junho. Porque de 5 em 5 anos, como ambos sabemos, há esta participação cívica de eleger os nossos representantes ao Parlamento Europeu. E esta talvez seja a boa temática para iniciarmos a nossa conversa. Nós temos tido em Portugal uma baixa taxa de participação. Nas últimas eleições europeias, só um terço dos portugueses é que foram às urnas e dois terços decidiram ficar em casa ou ter projetos alternativos. Na sua explicação, na sua opinião, como é que se explica esta realidade? Porque é que há, nas sondagens do Eurostat, um grande nível de europeísmo dos portugueses, mas depois na ida às urnas estamos na cauda da Europa. Isto é preocupante, prejudica a legitimidade dos nossos representantes, tira força a Portugal na Europa? António Vitorino. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os que estão a ver. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o seu convite e queria partilhar consigo os méritos sobre o espaço de liberdade, segurança e justiça. O Carlos foi sempre, desde a primeira hora, um grande militante do espaço de liberdade, segurança e justiça. Teve um papel fundamental no Parlamento Europeu para que esta área fosse integrada nos tratados, primeiro, e depois tivesse a projeção que hoje em dia tem. Portanto, obrigado por tudo, Carlos. Obrigado. Obrigado. Em segundo lugar, em relação às eleições para o Parlamento Europeu, em Portugal têm sempre uma característica comum a muitos outros países e uma característica especial. A especial é o chamado azar dos táburas. É naquele fim de semana cheio de pontes e de feriados municipais. E espero que este ano isso não seja tão gravoso, porque foi aberta a possibilidade de votar antecipadamente. Portanto, quem quiser votar no Parlamento Europeu pode fazê-lo sem prejudicar o fim de semana do 10 de junho e a ponte, pode fazê-lo antecipadamente a partir do final do mês de maio. Depois há uma outra razão, de facto mais complicada, do ponto de vista político, é que de alguma maneira as pessoas têm a concepção de que as eleições europeias são eleições sem drama, no sentido de que nas eleições nacionais nós votamos e se estamos contentes com o governo que está, confirmamos. Se estamos descontentes, votamos noutros e substituímos. Esta opção, esta escolha, este drama da escolha, não está de facto presente nas eleições para o Parlamento Europeu. Porque não depende das eleições para o Parlamento Europeu exatamente quem é que governa, chamamos-lhe assim, qual é a composição da Comissão. De todo modo, eu não creio que isto afete a legitimidade dos deputados portugueses, de maneira nenhuma. Vota quem tiver que votar. Agora, se o país quiser ter uma voz ativa no cenário europeu, uma voz que esteja à altura do seu apoio ao projeto europeu, como você disse, Carlos, o Eurobarómetro mostra que Portugal é um dos países mais europeístas, então o mínimo que se pode pedir aos portugueses é que manifestem e traduzam esse apoio ao projeto europeu votando para os seus representantes no Parlamento Europeu. E além do voto antecipado, há também agora o voto em mobilidade. Há a Exato. capacidade dos portugueses, estejam onde estiverem, poderem votar, não estão obrigados, não estão acorrentados à sua mesa de voto tradicional como estavam no passado.
dos argumentos que tem sido invocado é a falta de informação sobre a Europa. É verdade que há muitas fontes de informação e há algumas instituições, entre elas a nossa Europa, a tentar divulgar informação, mas, na verdade, muitos portugueses ignoram muito sobre a Europa. Acha que, também como professor, a escola, quer a escola ao nível dos anos mais tenros, mas também ao nível da universidade, devia ser mais proativa na divulgação do pensamento europeu e daquilo que nós conseguiríamos chamar a literacia europeia? Absolutamente. Acho que há um trabalho que tem que ser feito a todos os níveis de ensino. Mas eu gostava de lhe contar uma história. Eu faço muitas conversas em escolas secundárias e em universidades também. E uma das coisas que me surpreendeu nestas conversas é que eu falo do programa Erasmus. E toda a gente sabe o que é o programa Erasmus. O programa Erasmus é considerado um dos elementos fundamentais na formação de um jovem hoje em dia em Portugal. E quando eu explico que o programa Erasmus só existe por causa da União Europeia, isso parece para as pessoas uma surpresa. Como que o programa Erasmus ganhou uma vida própria e não é creditado à União Europeia o facto de ter sido Jacques Delors que criou o programa Erasmus, que milhões de jovens já frequentaram e que constitui, sem dúvida alguma, uma experiência de vida única para quem passou por lá. E eu creio que isso mostra que, muitas vezes, a Europa é parca em reivindicar também os seus sucessos e que a informação que é dada é muitas vezes centrada nas dificuldades, nos obstáculos, que são reais, que existem, mas aquilo que é mérito da Europa muitas vezes não é suficientemente sublinhado. E eu podia falar do Erasmus, olha como podia falar da liberdade de circulação do espaço Schengen, de poder ir daqui à Finlândia sem ter que levar o passaporte. E eu que estou aí para velho, se é que não cheguei já lá mesmo, lembro-me dos tempos em que para sair de Portugal não só tinha que, para ir à Espanha, tinha que ter passaporte, como tinha que ter uma autorização das entidades militares para me poder ausentar do país. Este mundo acabou. E acabou graças ao projeto europeu, que é um projeto de liberdade. Muito bem. E no projeto europeu, o projeto de liberdade, o Parlamento Europeu que nós vamos eleger no dia 9 de junho, vai ter 5 anos, portanto vai ser entre 2024 e 2029, praticamente até 2030. Na sua opinião, quais são os principais desafios que a Europa enfrenta nos próximos 5 anos, ou se quiser, na próxima década? Eu acho que há desafios de dois tipos distintos. Uns que são determinados pelo entorno externo e outros que são desafios internos. Do ponto de vista externo, sem dúvida alguma, o maior desafio será como pode contribuir a União Europeia para a paz e a segurança no continente europeu. Isso está intimamente ligado ao desfecho do conflito na Ucrânia, da invasão russa à Ucrânia, e vai exigir que nos próximos 5 anos ou na próxima década, talvez mais realisticamente, a União Europeia atribua às questões da defesa e da segurança uma prioridade. Os europeus às vezes correm para assuntos e pensam que eles são fáceis de resolver. Não, não é um assunto fácil de resolver, vai levar tempo, exige uma programação muito cuidada, exige a alocação de recursos que até aqui não têm sido canalizados para as matérias de segurança e de defesa, mas essa vai ser uma prioridade incontornável e nós temos que ter um plano de 8 a 10 anos para estabelecer uma base industrial de defesa, um reforço da cooperação entre os países europeus em matéria de segurança, em matéria militar, em matéria de defesa, dentro do quadro da NATO. E depois há os desafios internos. E o principal desafio interno, este é mesmo para 10 anos, mas tem que ser preparado desde já, é o novo alargamento. Nós, na próxima década, vamos chegar provavelmente a 35 ou 36 Estados-membros. E este alargamento não vai ser igual aos anteriores. Os anteriores foram muito alargamentos em que nós íamos esticando o pano, a ver se o pano resistia. Bom, agora eu aconselharia a não tentar de novo esticar o pano. Porque este salto para 35 ou 36, com a Ucrânia e com os países dos Balcãs Ocidentais, vai exigir alterar algumas
das regras de funcionamento da União Europeia, bem como algumas das políticas da União Europeia. Porque se a União Europeia quiser ser uma potência geopolítica à escala global, ela não pode olhar só para os seus confins geográficos, tem que beneficiar do músculo e da escala que a União Europeia tem hoje em dia para afirmar uma posição liderante na transição energética e nas alterações climáticas. Na investigação científica e tecnológica, nós estamos fora das plataformas digitais, nós estamos claramente fora da linha da frente da investigação em computação quântica ou em inteligência artificial, e se queremos que os nossos valores sejam tidos em linha de conta à escala global, temos que estar nestas áreas de futuro. Sem esquecer aquilo que é a razão de ser da União Europeia, que é a prosperidade e o bem-estar dos seus cidadãos. E, portanto, temos que investir mais, por exemplo, na União Europeia da Saúde, que é crucial para a coesão das sociedades europeias. Será prioridade, por exemplo, a criação da União de Capitais. Nós temos uma economia demasiado dependente do sistema bancário. É preciso que haja um sopro de risco e de aventura nos investimentos europeus, que só se podem alcançar através do recurso ao mercado de capitais, e é preciso completar o mercado interno. É uma coisa que às vezes nós nos esquecemos, designadamente em matéria de transportes e em matéria de energia. Aí tem, Carlos, uma longa lista, um grande desafio, um conjunto de desafios que vão todos desembocar num ponto muito sensível, que o Carlos conhece melhor que ninguém. Isto exige financiamento europeu. E nós temos que equacionar novos recursos de financiamento. A União Europeia do futuro não pode continuar a ser exclusivamente financiada com base nas contribuições dos Estados-membros. António, nós na nossa Europa lançámos um conjunto de reflexões, já fizemos a primeira e temos as outras duas marcadas a seguir às eleições europeias, subordinado ao tema Portugal quer mais Europa? Interrogado. E lançámos três temas, dois dos quais o António acabou agora de referir. A saúde foi o primeiro, Portugal quer mais Europa na saúde. O segundo vai ser Portugal quer mais Europa na segurança e na defesa. E o terceiro vai ser Portugal quer mais Europa na habitação, porque achamos que era uma área social que, a despeito dos problemas serem diferentes entre Copenhague e Lisboa, ou entre a Estónia e Espanha, todos os países, todos os Estados-membros têm um problema de habitação e, portanto, se há um problema comum, embora com matizes diferentes, é legítima a pergunta: o que é que a Europa pode fazer para ajudar a resolver? Agora, em muitas destas áreas, segurança e defesa, saúde, habitação e noutras que acabou agora de referir, há a questão de saber se a União pode dar passos em frente com o atual quadro institucional ou se tem que alterar os tratados. E, de certa forma, quando o António referiu a questão do alargamento, e que disse que não dá para esticar o pano, acho que é uma metáfora muito conseguida, a pergunta é, acha que nós estamos confrontados com a inevitabilidade de arrumarmos a casa, isto é, de fazermos uma alteração aos tratados antes do novo alargamento, ou isso vai pôr em causa de tal forma os calendários que a precipitação política vai conduzir para um alargamento sem arrumarmos a casa? Eu acho que coloca a questão muito, muito bem colocada. Primeiro temos que nos interrogar sobre o que é que queremos fazer juntos. Depois veremos o que é preciso fazer nos tratados. Porque normalmente a ordem é a inversa. Começa-se por tirar a temperatura à vontade de alterar os tratados e daí resulta desde logo uma redução significativa, pelas divisões que existem, uma redução significativa daquilo que queremos fazer juntos. Eu sou jurista, mas também lhe devo dizer um segredo. Nem tudo para ser feito precisa de alteração dos tratados. Certo. Veja o exemplo da saúde, Carlos. O exemplo da saúde é talvez eu tive que negociar o artigo da saúde no Tratado Constitucional, que depois veio a estar no Tratado de Lisboa. E foi preciso vencer a resistência dos britânicos. Porque nessa altura o Tony Blair achava que o Serviço Nacional de Saúde britânico era a oitava maravilha do mundo e não queria que nenhum europeu tivesse a tentação de ingerir
no seu Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se vir os tratados, a saúde é a forma, está naquela linha de competências da União mais ténue, mais ligeira, mais leve, medidas de apoio aos Estados-membros. Parágrafo. E, contudo, você está a ver o que se fez durante a pandemia em matéria de saúde. O que, sobretudo, se fez como consequência da pandemia em matéria de recursos de financiamento para relançar a economia europeia e minorar os impactos negativos da pandemia, e aí tem agora a proposta da Comissão von der Leyen da União Europeia de Saúde. Alguém perguntou primeiro se os tratados tinham que ser alterados? Alguém se preocupou em dizer o artigo não permite isto? Não, quando as necessidades são prementes, quando há um verdadeiro clamor cidadão por resultados e há a vontade política dos Estados, as questões resolvem-se e há sempre um jurista criativo e imaginativo que descobre como isso pode ser feito dentro dos tratados. Agora, do ponto de vista do funcionamento institucional, a minha resposta à sua pergunta é sim, é preciso alterar. É preciso alterar. Alterar a lógica das maiorias, a percentagem de população e o número de Estados-membros. Não é possível funcionar a 35 como funcionamos hoje a 27, e também no plano das competências das instituições. Mas eu não começava por aí, sabe? Eu não começava por esse debate, porque esse debate só ganhará força e só permitirá ultrapassar dificuldades se houver um sólido consenso sobre aquilo que tem que ser feito. Última nota, que talvez um bocadinho críptica. Se calhar nem tudo pode ser feito com todos. Essa possibilidade de haver alguma diferenciação entre os que estão entre os Estados-membros que estão num determinado grupo para alcançar determinados objetivos, provavelmente vai ser mais frequente. Não é a pedra filosofal. Isso já existe hoje. Nem todos estão em Schengen, nem todos estão no euro. Portanto, esta Geometria flexibilidade... variável. Exato. Há várias maneiras de lhe chamar, geometria variável, há várias velocidades, enfim. Eu não vou entrar numa nomenclatura, porque isso depois desencadeia logo reações em função do adquirido do passado. Mas Europa à la carte. à la carte, do Schäuble. Portanto, esta ideia de que terá que haver flexibilidade, de modo a que todos se sintam confortáveis, que haja um núcleo fundamental comum a todos, e esses são a democracia, o Estado de Direito, o respeito pelas regras do direito comunitário e, digamos assim, o mercado interno. O mercado interno tem que ser para todos, isso é evidente, mas depois, em certas áreas, pode haver formas mais avançadas de integração, que já são, aliás, hoje permitidas pelos tratados, através das passarelas, ou através da cooperação reforçada, ou da cooperação estruturada em matéria de segurança e defesa. Curiosamente, em todas as áreas que referiu, não fez nenhuma referência às migrações. Num homem que teve a pasta na Comissão Europeia, que teve a pasta na OIM, curiosamente, no último Eurostat, as migrações baixaram nas preocupações dos cidadãos. Em algumas sondagens apareciam há alguns meses e há alguns anos. Nas primeiras preocupações, agora aparecem na oitava posição, se a memória me não trai. Acha que há uma desgraduação natural da preocupação das migrações na Europa? As pessoas começaram a habituar-se a isso como um dado do dia a dia? Ou acha que há aqui um efeito de realidade escondida? Isto é, a realidade que nós vemos das migrações é só aquela pequena parte que está acima da água e a grande percentagem está escondida e nós não desapercebemos. Isto é, o problema das migrações é um problema mais real do que aparente, ou de facto está a enfraquecer enquanto problema social na Europa? Eu acho que há uma desproporção entre o peso que as migrações têm no debate político superestrutural, se quiser, para utilizar uma expressão marxista,
e aquilo que é a dimensão de preocupação com as migrações no cotidiano dos cidadãos. Isto é, mérito às forças eurocéticas e de direita radical, e algumas também de esquerda radical, como na Alemanha agora, que fazem das migrações o bode expiatório dos problemas sociais da Europa, que vão muito para além das questões, da questão das migrações. E, portanto, há uma sobrecarga do tema migrações no debate político superestrutural, que não corresponde forçosamente àquilo que são as preocupações dos cidadãos com as migrações. Dito isto, as migrações são uma questão que suscita muitos desafios e muitos problemas. Nada é simples em matéria de migrações. E o que nós temos que fazer são duas coisas muito simples. A primeira é não esconder os problemas que as migrações colocam. Abordá-los, encará-los, explicar como é que nós podemos integrar os imigrantes, quais são as políticas de admissão em função das necessidades do mercado de trabalho europeu, dos vários Estados-membros e do envelhecimento demográfico. Esta é uma parte importante e para isso vale a pena discutir as migrações enquanto tais. Mas, por outro lado, há que explicar que os problemas sociais das sociedades europeias, o envelhecimento, a estagnação dos rendimentos das classes médias, aquilo que é a dúvida sobre se o elevador social europeu funciona hoje como funcionou no passado, que as novas gerações terão melhores condições do que as gerações antecedentes. Tudo isso são problemas sociais da Europa que os imigrantes não são responsáveis por eles. Em alguns casos, os imigrantes até podem ajudar a resolvê-los, só ajudar, por exemplo, no envelhecimento, por exemplo, no preenchimento de postos de trabalho que os europeus já não querem fazer, mas que é preciso encarar como problemas sociais conjuntos dos europeus e os imigrantes não podem ser o bode expiatório desses problemas. Esta distinção é muito importante para termos políticas migratórias efetivas, mas ao mesmo tempo para não responsabilizarmos os imigrantes por problemas que existem nas nossas sociedades e que temos que ser nós próprios a resolver. António Vitorino falou agora nas forças mais radicais, na extrema-direita e na extrema-esquerda. Como sabe, as previsões eleitorais prevêem uma alteração do hemiciclo de Estrasburgo e de Bruxelas, com um enfraquecimento dos partidos do centro, o PP a perder alguns deputados, os socialistas também, os liberais com mais perdas ainda, e um crescimento das forças radicais, um maior crescimento à direita, quer da ID, quer do ECR, mas também do grupo da esquerda. Como é que olha para estas perspectivas eleitorais? Acha que o aumento dos radicais vai criar problemas substanciais à Constituição Europeia? Acha que os cordões sanitários com esta dimensão são solução? Há algum diálogo possível com os extremos? Como é que olha para esta realidade? Olha, com preocupação, em primeiro lugar, com alguma esperança, também há 5 anos, não sei se o Carlos se lembra, se dizia que a extrema-direita ia chegar aos 25% de deputados e não chegou. Portanto, eu espero que neste aspecto a história se repita e que, portanto, as sondagens sejam mais otimistas do que para os eurocéticos do que os resultados depois venham a ser efetivamente. Agora, há uma mudança na estratégia das forças eurocéticas. O Brexit serviu para isso também. Toda a gente hoje reconhece que o Brexit foi um erro que o Reino Unido cometeu e os próprios britânicos, eles próprios, maioritariamente hoje, manifestam-se como arrependidos de terem saído da União Europeia. Hoje os eurocéticos não defendem novos Brexits, não defendem a saída dos respectivos países da União Europeia. Têm uma agenda diferente. Querem minar a União Europeia por dentro. E, naturalmente, se tiverem um peso institucional acrescido, conseguirão melhores resultados do que se não tiverem. Mas, além disso, há uma outra componente importante. É que as famílias políticas pró-europeias abordem os problemas reais dos europeus e impeçam que as forças eurocéticas manipulem os problemas reais dos europeus contra
a União Europeia, contra a construção europeia. E isso passa por, desde logo, não é uma questão de cordão sanitário, porque o que está aqui em causa são políticas. E eu vejo com preocupação que certos partidos de centro-direita e de centro-esquerda, devo dizer isso claramente, não é só normalmente a centro-direita é mais suspeito nisto, mas o centro-esquerda não está isento, estão a copiar políticas e posições políticas da direita mais radical e até da esquerda mais radical. E isso é preocupante. Se nós começamos a leiloar os valores, então, naturalmente, que as forças eurocéticas terão a vida facilitada para minarem o funcionamento da União Europeia. Portanto, as forças pró-europeias que façam o que têm que fazer e verão que essa é a melhor resposta para travar o crescimento do euroceticismo. Não posso deixar de recordar que Wilders, o líder radical holandês que ganhou as eleições legislativas e que não consegue ser primeiro-ministro, uma coisa é ficar em primeiro lugar, outra coisa é ter maioria parlamentar, já prescindiu de sua proposta de referendar a saída dos Países Baixos da União Europeia. E isto pode ser aquilo que o António estava a referir, a mudança de estratégia, ou então a percepção de que a maioria da opinião pública não acompanha posições tão radicais e leva essas forças a terem uma postura mais moderada, talvez mais inteligente, ou mais discreta. A Marine Le Pen também, já agora, que A Marine Le Pen defendia também. há 10 anos a saída da França do euro e agora já não o defende, por exemplo. Mas a Marine Le Pen mudou quando achou que ia ganhar as presidenciais francesas. E de Wilders está agora numa corrida para ser primeiro-ministro. Um, António Vitorino, agora uma pergunta talvez de natureza mais pessoal. Vamos imaginar que estava outra vez na corrida para ser comissário europeu e que podia escolher o portfólio. Um, Qual seria a área que escolheria e qual seria a primeira medida que iria propor? Ah, não, Carlos, nessa não caio. O que eu lhe posso dizer é assim: eu sei o que é que não escolheria. E não escolheria as migrações e o asilo, porque não se deve voltar a um sítio onde se foi feliz. Certo, isso parece-me prudente. E gostaria de dizer, na sua opinião, o que é que interessava mais a Portugal? Ou não tem. Ouça, eu acho que a Comissão Europeia tem, com esta dimensão, perdeu alguma dinâmica colegial. E isso é preocupante. Podemos falar noutro podcast sobre isso, porque é um tema muito, muito importante, na medida em que já se começou a criar uma certa estratificação dentro da Comissão. Certo. A questão está menos ligada A ao Comissão portfólio. A Comissão Juncker teve uma grande responsabilidade nisso. Sim, e isso faz com que a posição do comissário português ou de qualquer país esteja menos ligada ao portfólio, como no passado, e esteja mais ligada à capacidade política Certo. de girar nesse universo onde já há uma estratificação e onde tudo tem que ser contratualizado. Portanto, eu não me focaria muito no portfólio, obviamente que se for um portfólio onde nós podemos trazer um valor acrescentado à Europa, isso reforça a nossa capacidade de intervenção. Mas é muito importante também o perfil de quem for escolhido. Esta conversa está muito interessante, mas tudo tem que ter um termo e nós também temos um tempo para a conversa. Gostaria de lhe fazer um último desafio para fechar este podcast. Um livro, um filme, uma citação, um discurso, o que quer que seja que, no seu entender, descreve a Europa em que o António acredita. Eu acho que mais que um discurso ou uma citação, eu acho que há uma pessoa. Devo dizer sinceramente, o Jacques Jacques Delors. Delors, não é difícil adivinhar. E acho que em Portugal, eu acho que se pode dizer isto, nunca tantos portugueses ficaram a dever tanto a um homem que ainda por cima não é português. E o papel que ele teve, não apenas na entrada de Portugal, que foi decisivo, mas na construção de uma Europa onde há concorrência, há solidariedade
e onde o bem-estar dos europeus, das pessoas, conta. Eu acho que esse contributo de valores do Jacques Delors é, é o contributo da Europa que eu gostava de ver um dia realizado. António Vitorino, muito obrigado, foi um prazer. Vamos falar da Europa no dia 9 de maio, Dia da Europa, a um mês das eleições europeias de 9 de junho, onde o voto de todos é tão necessário. Muito obrigado. Obrigado.